Bom dia, gente. 14 de fevereiro, quase meio-dia, né? Tô em casa hoje aqui, ó. Meu pezinho de acerola. Ontem eu fiz uma colheita e eu acho que não tem ainda. Tem umas ali, ó. Mas a maioria já tem umas vermelhinhas ali. E essa aqui os pássaros já degustaram. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa daqui. A acerola aqui, ó, alto nível. Ela fica vermelhinha, mas não fica muito bom não. É bom quando ela tá assim, ó, meio laranjinha. O comadre tá de folga ali, ó, pensa que tá na praia. É, comadre, tá pensando que tá na praia, né? Cadeira de praia. Sabadou pra ela, ontem sextou, né? Ela tá aí de boa. O céu nublado, a previsão é de mais chuva. Meu amigo passarinho tá aqui. Meus amigos pássaros estão aqui. Nosso jardim. O carango aqui. Tá, mas e o motivo desse vídeo de hoje? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo essa lona aqui, ó? Esse todo. Isso aqui é uma lona grossa. Não sei se dá pra ver no vídeo aí, mas é uma lona bem grossa. Agora veja aí os detalhes. Estão vendo esses buracos? Dá pra ver aí os buracos. Não sei se vocês vão conseguir ver da forma que eu tô vendo aqui. Ó, olhem só aí os buracos. Tem um maior aqui. Tá vendo isso aqui? Quem adivinha que foi isso aqui? A lona toda. Todo o todo. Todo o todo está dessa forma. Quem adivinha aí vai ganhar uma Ferrari 0 km. É, gente, isso aqui foi granizo, uma chuva de granizo. Mas não foi da nossa época não. Quando a gente chegou aqui nessa casa já havia acontecido essa chuva de granizo. Não sei também se foi esse ano, não lembro quando o proprietário falou que foi esse ano, mas isso aqui foi uma chuva de granizo que fez isso aqui no todo. Aí é onde vai chegar o motivo desse vídeo aqui. A gente fala muito de Joinville, né? Joinville é bom, tem muita gente vindo para Joinville, principalmente ali daquela região norte, nordeste, né? Muita gente vindo pra cá. Não é, comadre? É. Tem muita gente vindo pra cá, pra Joinville. E a gente tinha dito isso em outro vídeo, né? Que realmente Joinville é tudo aquilo que falam nos vídeos, né? E ainda é mais um pouco. Porque na verdade a gente só vem descobrir quando a gente chega aqui. E assim, superou realmente nossas expectativas. A gente gosta muito de Joinville. Bom, gente, continuando, né? Hoje tá meio complicado gravar esse vídeo, viu? Deu alguns problemas aqui, eu esqueci de fazer umas configurações aí, e começaram a chegar algumas mensagens, começou a chegar ligações. Mas aí eu já resolvi, vou tentar terminar esse vídeo aqui mesmo, sentadinho. Eu tava falando aí da questão de... Todo mundo fala, né, que Joinville é uma excelente cidade e tal, e os youtubers aqui mostram, né, tudo isso, e tem gente que sai filmando a cidade, andando pelos bairros, tem gente que vai buscar as informações de escola, de trabalho, e isso é muito legal, né, para quem tá fora ir adquirindo, né, conhecimento. Mas assim... Tem coisas que a gente tem que mostrar também, né? O lado negativo daqui da cidade, no meu ponto de vista, tá? Isso é no meu ponto de vista. O seu ponto de vista pode ser completamente diferente e eu respeito. Viram aí que eu mostrei a questão do todo ali, todo furado de chuva de granizo, né? Então, isso pode trazer um prejuízo para você que tem um carro, né? Se você estiver na rua, você pode danificar o seu carro. Se você não tiver uma garagem coberta, como eu, graças a Deus, tenho aqui, você pode danificar o seu carro.
isso traz prejuízo para o telhado, traz uma série de prejuízos, que faz parte do contexto aqui total de quem mora na região sul. São coisas que nós, nordestinos, não estamos acostumados a ver, apesar de que essa semana eu vi, né? Choveu granizo em Belo Jardim, choveu granizo em Araripina, não lembro mais, parece que teve outra cidade que choveu granizo também. As chuvas estão bem fortes lá, tempestades também. Só que não é uma coisa habitual. Já aqui no sul, isso é habitual no verão, é o que todo mundo fala. Inclusive, todo mundo aqui também fala que esse verão, esse ano, está bem mais forte do que os outros verões aí passados. Então, o que é que eu tiro de conclusão disso aí? É que a tendência é piorar, na verdade. Se a questão climática mundial está piorando cada vez mais, o aquecimento global tem aumentado cada vez mais, então a tendência é isso aqui também piorar, né? Então, eu quero que você que está pensando em vir morar em Joinville, pensando em vir para cá, analise, veja que os lados, tem um lado bom da coisa, né? Que realmente aqui, como eu disse, é uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade limpa, tudo aqui funciona, aqui é seguro. Por ser uma cidade grande, a maior cidade de Santa Catarina, por ter aqui em média 700 mil habitantes, eu acho, tem sim alguns problemas, né? Com segurança também, tem violência, mas não tem na proporção que tem, por exemplo, Recife, Salvador, Fortaleza, né? Rio de Janeiro, São Paulo, não tem a mesma proporção. Então aqui a gente tem uma sensação de segurança bem maior, tem uma qualidade de vida melhor, tem, tá certo? Mas tem as coisas que você vai se impactar aqui negativamente também. Eu vou citar aqui algumas. Vamos começar aqui com a economia, sua economia, seu bolso. Quanto é um garrafão de água de 20 litros aí na sua cidade? Lá em Recife a gente pagava acho que R$7 um garrafão de água mineral de 20 litros. R$7 mais ou menos. Sabe quanto é um garrafão de água mineral aqui? Num atacadista, num supermercado. Nesses supermercados grandes, atacadista, né? Que aqui tem Comprão, tem Forte. Na verdade eu nunca comprei no Forte, porque o Forte só vende uma marca de água mineral, né? E no Comprão a gente tem outra marca de água mineral que é a que a gente usa, que é mais barato. Sabe quanto custa lá um garrafão? Da última vez que nós compramos, salvo engano, foi R$15 um garrafão. R$15 se você comprar no atacadista. Eu não sei quanto é no Forte, não sei quanto é no Atacadão, não sei quanto. Isso aqui no Comprão, onde a gente faz a nossa compra mensal de feira, essas coisas. R$15, se eu não estou enganado. Só que aqui nos mercados de bairro, aqueles mercadinhos de bairro, aqui tem uma frutaria aqui próximo, sabe quanto é? R$18 um garrafão de água mineral de 20 litros. E para a gente adquirir 2 garrafões que a gente tem aqui, com um garrafão com tudo já, foi R$50 cada garrafão. Ele já vem com a água, lógico, e você fica com um garrafão. R$50 um garrafão de água mineral. Então já vai se preparando aí, porque se tu quiser tomar água mineral tu vai gastar um pouquinho, tá certo? Então isso eu achei bem caro, mas eu não sou muito de falar sobre preço de compras, porque quem se liga mais nisso é Adna, né? Mas eu como estou mais em casa assim, eu vou mais frequentemente comprar água e eu acho um absurdo você pagar R$15 num garrafão de água mineral. Mas enfim, fazer o quê? São coisas que me impactaram aqui negativamente, né? Tem algumas coisas que você, por exemplo, se você for fazer compra nesses mercadinhos de bairro, meu amigo, você vai vender o rim para pagar a conta, porque é caro, porque você tem que fazer o seu mercado, como eles chamam aqui, fazer as suas compras em supermercados grandes, Comprão, Forte Atacadista, né? Esses supermercados maiores que têm preços melhores. E essas coisas, começou a chover agora, de novo. Mas essa questão dos raios, né?
que a colega postou lá nos stories dela, relâmpagos, trovões, tempestade, e ela estava bem assustada. E eu me coloco no lugar dela assim, porque eu também tenho problemas. Eu, quando era menino, sabe, tinha uns 8 anos, eu acho, morava lá no Jardim Jordão, eu nasci e me criei lá no Jardim Jordão. Quem sabe, quem conhece a área ali, próximo ao campo do Barcelona, é, eu nasci ali, cresci ali. Então a gente estava jogando bola aí, um colega debaixo de uma chuva pesada, embaixo de um pé de jambo que tem no quintal da minha casa. De repente caiu um raio nesse pé de jambo. E assim foi uma coisa tão forte, tão absurda, que eu senti como se eu tivesse flutuado na hora do impacto. E a gente foi coberto por fogo. O fogo, desse fogo que quando dá curto-circuito assim na instalação elétrica de alta tensão, dá aquele fogo azul. Aquele fogo ele caiu sobre nós. E ali eu tenho certeza que foi a mão de Deus que nos protegeu, que a gente não foi atingido pela descarga, né? Porque só sendo Deus mesmo ali para ter livrado a mim e a ele daquela situação. E aí ele correu para a casa dele e eu entrei dentro de casa também. E assim, aquilo ali ficou na minha cabeça. E da partir dali eu tenho muito medo de trovão, de raios. E aqui é algo que é muito forte, muito intenso. Então esse pra mim é um lado negativo, isso é na minha perspectiva, tá certo? Tem muita gente que tá aqui, que veio de fora, que tá nem aí pra isso. Como por exemplo, Adna. Adna não tá nem aí pra isso. Adna não se incomoda com raios, com trovão. Se ela pudesse, ela ficava aqui filmando os raios, os trovões, não sei o que. É porque eu digo não, vem pra dentro, tal, é perigoso. Mas ela não tá nem aí pra isso. Mas eu me incomodo muito. Então se você quer vir para cá, quer morar aqui, vá se preparando psicologicamente se você tiver problema com isso. Porque você vai enfrentar dificuldades assim como eu tenho enfrentado. O calor aqui é de matar, minha gente. O calor aqui é de cozinhar o juízo do camarada mesmo, né? Ontem eu saí daqui para ir buscar Pedro na escola. Liguei o ar-condicionado do carro. A escola dele é a 3 quilômetros daqui no máximo. E o ar-condicionado, ele já demora um pouquinho, né, pra começar a fazer efeito dentro do carro, né? Só que, meu amigo, naquele calor, o ar-condicionado virou um secador de cabelo dentro do carro. Fui e desci lá. Eu quase passo mal de tão quente que estava quando eu desci do carro. Parecia que eu tinha descido dentro de uma panela, de uma frigideira com óleo fervendo. E ainda bem que as salas deles têm ar-condicionado. E aí eu peguei ele, corri para casa, já liguei ar-condicionado. Júlia chegou logo em seguida da escola. E a gente ficou tudo aqui trancado com o ar-condicionado ligado. Porque graças a Deus a gente tem ar-condicionado no quarto, no meu quarto. E tem ar-condicionado no quarto das crianças. Então eu ligo o ar-condicionado do quarto das crianças, abro a porta, fecho a porta de entrada da casa, fecho a porta que dá acesso à cozinha para formar um ambiente só. E o ar-condicionado do quarto de Júlia, das crianças, né, ele consegue resfriar a sala, então aí fica mais tranquilo. Mas e quem não tem ar-condicionado? E quem não tem condições de estar morando numa casa com ar-condicionado? E aí como é que fica? É muito complicado, gente, porque em Recife o calor, o vento lá ajuda a refrescar, né? Aquela brisa que vem do mar, mas aqui não tem mar. E Joinville, ele é tipo uma panela assim, ele é rodeado de montanhas que você vê é muito linda a paisagem. Quando você chega nos lugares altos aqui de Joinville, você vê aquelas montanhas assim, aquela cadeia de montanhas arrodeando a cidade toda. Então Joinville fica embaixo assim. E aí, meu amigo, acho que talvez seja por isso que o clima aqui seja desse jeito. Não sei, porque eu não sou estudioso nesse assunto. Mas deve ser, dizem que é por causa disso. E aí eu digo, se prepare para o calor, que é intenso. Se prepare para chuvas, que são muitas, alagamentos. Se prepare para raios e trovões. Se você tiver medo, pense e repense antes de vir para cá. E o frio eu não vou poder falar com propriedade, porque a gente não passou por isso ainda, né? O frio aí só começa agora, salvo engano, lá meados de maio. Então a gente já vai ter que passar por esse processo também. Eu só sei que é o seguinte, que eu não sei se eu aguento outro verão aqui não. Eu não sei se eu aguento. Mas assim, tudo está na mão de Deus, né? Deus é quem decide tudo, eu não decido nada. Mas se for para mim permanecer aqui, Deus vai me dar força. Mas também se não for e eu tiver que ir embora, gente, eu vou continuar dizendo que Joinville é o melhor lugar do mundo para se morar. Do Brasil, do mundo não. É o melhor lugar para mim, do Brasil, para se morar, é Joinville. Em questão de qualidade de vida. Mas se você não tiver problemas com isso.
com a questão do tempo, do clima, tá certo? Não vou falar do frio, estou falando do que eu vivi até agora. Chegamos em novembro passado. Começou o verão, a gente pegou desde o começo aqui. Tivemos uma semana bem difícil no início do verão, mas essa semana agora está sido bem pior mesmo. Se você já viu aí, tem um vídeo meu ali, eu deitado ali no chão, ali com o Pedro me molhando com a mangueira. Ali eu já estava passando mal mesmo, tão quente. Mas antes de ontem, e ontem foi bem pior do que aquilo, viu? Foi bem pior. Foi algo assim inacreditável. Então a Adna tá de boa, a Adna passou o dia todo no trabalho, no ar-condicionado, chega em casa à noite, já não tá tão quente, tá só aquele mormaço, porque as paredes parecem que ficam fervendo. E ela não sente. Júlia e Pedro ficam a manhã toda na escola, quando chega, fica com o ar-condicionado ligado. Então, para eles, não estão sentindo tanto, né? Mas para mim, que às vezes tento estar me deslocando, indo no centro da cidade resolver alguma coisa, comprar uma coisa, outra resolver as coisas da gente aqui, eu sofro muito, viu? O ar-condicionado não funciona não, do carro não gela, ele não resfria, ele fica só aquele ventinho assim, sabe? E não consegue resfriar o bastante. Às vezes eu tenho que desligar o ar-condicionado mesmo e ficar pegando o vento quente da rua, que às vezes é pior com o ar-condicionado ligado, o carro fechado. É algo que eu nunca vivi. Mas aí você já fica ciente, porque tem muita gente mostrando as belezas e maravilhas de Joinville. E tá certo? Não estou dizendo que não. E é muito melhor você ver isso pessoalmente. Você viver isso pessoalmente, não tem comparação, é muito melhor. Mas também vamos falar das situações que você pode passar aqui de perrengue. Então, alertando você, mais uma vez, que está querendo vir para cá. Bom seria se você pudesse vir aqui antes, viver isso aqui, né? Para sentir, para dizer, não, eu suporto. Aí você ficar de vez. Aí seria ideal, né? Mas como a gente sabe que nem todo mundo tem condições financeiras de fazer isso, né? Quem viu o vídeo aí, tem aí no nosso canal gastos com a nossa viagem para Joinville. Vai lá dar uma olhada. O quanto a gente gastou na viagem de 4 dias de carro vindo para cá, de Recife para cá. Eu, minha esposa e os 2 filhos. Quanto a gente gastou com alimentação, com estadia, com combustível, com pedágios. Então tá tudo lá nesse vídeo. Dá uma olhada lá. Tá certo? Dá uma maratonada lá, tem um bocado de vídeo legal lá. Tem os 4 vídeos dos 4 dias da nossa viagem também. Então dá uma olhada lá. E vamos esperar agora o frio. E tem mais uma coisa também que me incomoda aqui, tem me incomodado bastante, é o trânsito. Rapaz, o trânsito é uma coisa que mexe muito comigo, né? Porque eu dirijo muito, eu vivo muito na rua no trânsito. Então não tem como não me atingir, né? Recife é aquele inferno, né? Recife é um inferno ali de congestionamento. Nos horários de pico você não consegue andar pra canto nenhum. E quando chove, alaga tudo também. Então não é muito diferente. O problema daqui que eu tenho enfrentado é a questão da sinalização. É bem estranho, é bem diferente do que eu estou acostumado com Recife. Então tem hora que você vai virar à direita, você tem que ficar na faixa da direita, tem hora que você vai virar à direita, tem que ficar na faixa da esquerda. Então você tem que estar atento a essas coisas, porque são coisas que vão deixar você com mais atenção, então você tem que ter mais atenção, muito mais atenção, né? Tem a questão das faixas de pedestre também, né? Deixa eu dar uma regulada aqui. Tem a questão das faixas de pedestre também, que o pedestre aqui, ele passa, ele chega na faixa de pedestre, então a maioria das vezes os carros param, ligam um alerta para avisar o carro que vem atrás que você está parando, né? E os pedestres passam. Mas tem pedestre que passa, meu amigo, ele não quer nem saber, passa já. Essa semana quase que eu bato num casal. E eles iniciaram a travessia, imaginando eles que eu ia parar, sendo que eu não estava vendo eles por causa da coluna do carro. Aquela coluna que tem aqui na minha frente do lado esquerdo, que segura o para-brisa ali, eles estavam atrás ali, então não tinha visual, chama-se ponto cego, né? Ainda bem que eu estava com uma pessoa dentro do carro que disse, não, realmente, eu também não estava vendo eles não. Aí eu disse, pois é, para você ver, tem um ponto cego, então é o que eu oriento. Vai iniciar uma travessia de faixa de pedestre, minha gente, espera o carro parar, mesmo que você esteja com a faixa de pedestre sinalizada com semáforo, com um sinalzinho verde para você passar, e espere os carros e as motos pararem, porque tem gente que avança sinal, né? E pode acontecer o que aconteceu comigo. O pessoal estava no meu ponto cego, eu não conseguia vê-los. Quando eu vi, eles já estavam em cima, assim. Então eu tive que frear bruscamente. E eles ainda, logicamente, eles acharam ruim, né? Porque acharam que talvez eu fosse mal educado ali, mas não foi. Foi a questão de eles estavam no meu ponto cego, talvez eles não entendam isso. E o carro que vinha atrás quase colido na traseira do meu carro.
E antes de ontem eu vi 2 acidentes desse mesmo jeito. Eu vi, próxima à escola de Pedro e o mais à frente. Por quê? Por causa disso. Né? Essa semana um carro capotou também na minha frente, bateu, se juntou com o outro lá e o carro capotou, ficou com a roda para cima, lá no centro da cidade. O trânsito aqui é horrível, o trânsito daqui é muito ruim, o motorista daqui é muito agoniado, me perdoe, motorista de Joinville, mas a verdade tem que ser dita. O motorista daqui, ele não dá chance para você passar, não lhe dá oportunidade, raramente ele lhe dá oportunidade. Quando lhe dá, é motorista de fora, porque você fica implorando para atravessar uma avenida que não for sinalizada. Você tem que esperar a boa vontade do cara parar, ou então você tem que esperar parar realmente de vir carro para você passar. E isso, meu amigo, no horário de pico é complicado. Eu tentei botando a cara assim do carro assim para passar, sabe o que os caras faziam? Os caras iam para contramão, passando na minha frente assim, na contramão, mas não deixava eu passar. Exatamente. Eu botando o carro assim, eu digo, rapaz, esse cara vai bater em mim. Não vai deixar eu passar não. Não, ele não bateu, mas ele passou na minha frente. Eles, não foi só um. Eles passavam na minha frente assim, pegando a contramão deles, mas para não deixar eu passar. Para você ver aí o nível de educação desses motoristas daqui. Não são todos, tá gente? Mas assim, eu tenho visto isso acontecer com muita frequência. Às vezes um ou outro dá a oportunidade de você passar. E outra coisa, eu cometi um erro, entrei numa faixa que não era para entrar, porque aqui a sinalização tem muita mão inglesa também, eu não estou acostumado com isso. Mão inglesa, para quem é motorista sabe, você entra na rua, você tem que entrar como se você estivesse na sua contramão de direção. E aí eu entrei, não tinha percebido que era mão inglesa e vi o carro vindo de frente e ele não reduziu, nem freou, nem cortou uma luz para me avisar que eu estava errado. Ele veio, eu percebi que estava numa mão inglesa e fui para a faixa da esquerda. E ele passou me xingando, tipo, sabe? Ele ia bater. Tipo, você tá errado, se vire. Ele prefere bater, mas não para dizer, ô meu irmão, você tá errado, vai daquele lado de lá. Ninguém tem essa paciência aqui, sabe? Então eu já tinha me dito isso. Um youtuber daqui falou pra mim, cuidado no trânsito, viu? E se você fizer alguma coisa de errado, o cara prefere bater em você do que parar e lhe alertar que você tá errado. Ele prefere bater e depois ele vai querer obrigar você a pagar, e se você não pagar, vai tudo aqui é justiça, todo mundo aqui, tem muito escritório de advocacia aqui. Então o trânsito aqui é muito ruim. Muito bem sinalizado, tem muito bem sinalizado, até nos bairros, na periferia assim, é muito bem sinalizado. Os asfaltos, as pistas são tudo direitinho e tal, raramente tem buracos aqui. Mas são um tipo de sinalização assim, às vezes, que a gente não está acostumado lá no Recife. Então é normal que a gente vai se adaptando, vai se habituando com esse trânsito e às vezes a gente, tá numa faixa que não era para estar, você vai consertar, o cara não gosta, buzina e tal, é aquela agonia. Eu não gosto não do trânsito aqui não tenho gostado. Mas para a rádio tá uma maravilha, né? Graças a Deus. Porque ela não se preocupa com o trânsito, ela não dirige. Ela não se preocupa com o calor, porque ela está o dia todo no ar-condicionado no trabalho, graças a Deus. Mas enfim, se eu sair daqui, né, se eu for embora daqui, eu vou continuar dizendo que o Joinville é o melhor lugar do mundo para se morar. Mas você tem que suportar o processo. Você tem que suportar o processo. Se você for trabalhar, por exemplo, dirigindo, você tem que suportar o trânsito. Que é o de menos, tá, gente? Essa questão do trânsito para mim é o de menos. É coisa que é só uma questão de adaptação, dá para se adaptar tranquilo. Eu já estou bem adaptado já estou conhecendo mais, pegando os macetes e tal, de como dirigir em Joinville. Você tem que redobrar a atenção em relação a Recife. Você tem que dirigir com atenção redobrada, né? Tanto com os pedestres, tanto com os motoristas daqui. Você tem que dirigir redobrado a atenção. Mas isso aí é de menos. O grande problema para mim aqui é justamente isso aí, o clima. Em momentos de tempestade, de raio aqui, eu fico aflito. Por causa dessa situação que eu falei aí quando eu era criança, né? Desse raio que caiu sobre nós lá. Então isso ficou na minha cabeça e aí eu fico com medo mesmo, não vou mentir. É uma das poucas coisas que eu tenho medo na vida, né? É essa questão aí da força da natureza aí que me incomoda, né? Tem gente que acha bonito tirar foto, vai pra rua filmar, não. Só não entra embaixo da cama ali porque é cama box. É verdade, não é brincadeira não.
tá? Para muita gente pode ser que besteira, rapaz, um caba desse tamanho, com medo disso e tal, não sei o que né? Às vezes é besteira mesmo para você. Mas para quem sofreu um trauma, não é besteira não, rapaz. É complicado. É complicado. Né? Mas vamos em frente. Vamos embora. Vamos embora, que tem muita história ainda, o ano está só começando, né? E que seja feita a vontade de Deus e não a minha, não a de Adna, não a dos meus filhos, mas que seja feita a vontade de Deus. Tá bom, minha gente? Um abraço, fica com Deus. Se você chegou até aqui, ó, dá uma maratonada lá nos vídeos, dá uma olhada lá. Tem uns vídeos legais lá para dar uma olhada, tá bom? E que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Continua acompanhando nós aí para mais. Beleza? Tô embora que agora eu vou pegar aquele almoço legal. A mulher tá de folga hoje e amanhã, né? Aí o almoço é mais especial. Valeu, um abraço, povo de Joinville, povo de Recife, né? Todo mundo que acompanha a gente aí. O pessoal de São Paulo tem falado com a gente aqui também. O pessoal de Recife, da Bahia. Estão chegando aí, graças a Deus, estão chegando aí algumas pessoas, fazendo as perguntas. Fala com a gente lá no nosso Instagram, do Nordeste em Diante também, é o nome do nosso Instagram. E fica mais fácil da gente responder por lá, beleza? Mas não deixa de se inscrever aqui, de dar um like. A gente percebe que tem muitas visualizações, mas a quantidade de likes não acompanha. Então seria bom que você desse o like, porque o YouTube vai mostrando esse vídeo para aquelas pessoas que se interessam nesse assunto. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus.